Não é incomum que muitos pacientes que têm o diagnóstico de transtorno bipolar fiquem subtratados ou não recebam um tratamento adequado por haver uma confusão entre aspectos da personalidade e o que é da ordem do transtorno bipolar. Então, muitas vezes, pacientes que estão em um quadro de euforia, em que há uma irritabilidade, uma agressividade, uma exposição a riscos, esse sentimento de onipotência financeira, isso seja encarado por conta do desconhecimento tanto do paciente quanto da família, de que isso são aspectos da personalidade. Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, ele tem uma personalidade forte, sendo que isso se trata, sim, da expressão de uma crise. É lógico que a crise, ela não inventa um sujeito que não existe, mas ela amplia muitas vezes os aspectos disfuncionais daquele sujeito e também das suas frustrações subjetivas. Se há uma dificuldade, por exemplo, de lidar com perdas, muitas vezes isso aparece na euforia ou como uma negação radical ou como uma entrega total diante disso tudo. É importante que a gente separe primeiro o que é da ordem da personalidade e o que é da ordem também das próprias emoções. O sujeito ele vai rir, ele vai chorar, ele vai se confrontar com limites, ele vai ter momentos de alegria extrema. E quando isso se trata de um estado de humor alterado, então ele tem já prejuízos na vida social, familiar, pessoal, e sim, aí a gente começa a observar que tem sempre alguns gatilhos que as pessoas podem perceber. O tratamento facilita muito esse processo de adesão. O que a gente observa é que esse estigma do transtorno bipolar, de muitas vezes patologizar qualquer aspecto da sua própria personalidade, isso inibe e muitas vezes tende a haver uma ruptura do tratamento. É importante incluir o sujeito, não só com o diagnóstico, mas principalmente com o que há de mais singular da sua vida, entendendo que há novas formas de lidar com suas questões que não seja pela repetição sintomática. Observamos que há sempre um núcleo muito peculiar em todas as crises, sempre que retomam a questões em que o sujeito não consegue se confrontar. A avaliação e um acompanhamento de profissionais diante de todas essas questões é extremamente importante para que se evite, mais uma vez, recorrência de crises e que não haja essa confusão entre o que se trata de aspectos da personalidade do sujeito e o que se trata das alterações de humor.